Olá, tudo bem? Vamos conversar da atividade MAPA, que é uma atividade bastante importante. Ela tem um papel muito representativo em termos de conteúdo, de conhecimento, né? É uma atividade pensada com muito carinho, preparada com muita antecedência, enfim. Ela tem toda essa importância para trazer conteúdo. E, por assim dizer, tem também uma importância avaliativa. Então fica aí, é indiscutível, a relevância do mapa. E eu digo isso porque esse vídeo tem o intuito de tratar sobre essa atividade, mas ele não pode terminar aqui. Então fica a proposta desse diálogo, eu estou aberta a receber dúvidas, questionamentos, enfim. O que importa é darmos a devida atenção para essa atividade, ok? Dito isso, vamos entrar naquilo que é fundamental, que é a questão por si só, que pede um texto relacionando-se a crises diversas aí. Então vamos colocar ordem nas coisas. Essa atividade, ela começa refletindo sobre um episódio histórico fundamental que transformou um sistema econômico, um sistema social. Quando se deu a epidemia da peste negra lá no período feudal, ela foi, junto com outros elementos importantes, ela foi contributiva para essa mudança de sistema. Então vamos explicar melhor. Vários autores, vários historiadores nos ajudam dizendo o seguinte: guerras, revoluções e epidemias são elementos fundamentais para acelerar o processo histórico. Quando a sociedade vivencia uma situação como essa, seja guerra, seja epidemia, seja revolução, ela não sai como entrou. Portanto, esse momento histórico que nós estamos vivenciando por conta dessa pandemia mundial vai transformar a nossa forma de viver, de se relacionar. E ela vai se transformar porque o contexto econômico também muda. E quando o contexto econômico muda, necessariamente as relações sociais também mudam. Então nós estamos todos interligados dentro desses fenômenos históricos. Por isso essa atividade recorre a 3 grandes processos que eu vou chamar aqui de fenômenos. A peste negra, e aí a citação do historiador importante israelense que é o Harari, falando da erupção da peste negra, explicando de forma geral como ela se deu, ok? Mas também nós apresentamos, e claro, sem bibliografia, porque é o que nós estamos vivenciando, o Covid-19, a questão da pandemia mundial. Unindo esses 2 fatores, esses 2 elementos, nós estamos falando de uma mudança econômica. As ideias econômicas necessariamente terão que mudar, porque o contexto é outro. O contexto exige uma nova forma de pensar, novas tomadas de decisão que não estava no script do mundo, né? Portanto, a diretora-gerente do FMI comentou sobre essa crise econômica que vai e já está acontecendo a partir dessa pandemia com a crise de 1929. Então veja, esse momento atual, ele advém de um problema de saúde. Ele não é uma crise do capitalismo por si só, é um problema de epidemia, assim como a peste negra. No entanto, a crise econômica a partir dele é comparada a uma grande crise do sistema capitalista que se deu em 1929. Nós não sabemos, ninguém aqui é profeta para saber para onde vai. Esses três episódios históricos conversam entre si à medida que as crises, essa sensação de caos, elas são a base para a mudança. Claro que elas não são únicas e singulares no seguinte sentido: não foi só a peste negra a motivadora para a transformação, tinha o contexto da Guerra dos 100 Anos, tinham outros elementos ali. Não é simplesmente a crise de 29, a queda da Bolsa naquela quinta-feira negra, lá em setembro, se não me engano, de 1929. Não foi só esse episódio isolado. Outros elementos pertencentes ao contexto fizeram
parte, e a partir do marco da crise de 29, a partir do marco dessa propagação da epidemia, e aqui no Brasil a questão da China inicialmente com a doença, propagando e tal, é só um episódio que não pode ser explicativo sozinho, é isso que eu quero dizer, tá? Pois bem, deu para dar uma introduzida aqui. O fato é que quando nós observamos esses grandes acontecimentos, eles nos remetem ao fato de que no contexto de como os homens produzem, como os homens consomem, como circulam as mercadorias, como circula essa riqueza, que é o objeto de estudo da economia, isso se altera, necessariamente se altera, né? Então, quando nós vamos fazer o recorte para esse nosso trabalho, para esse nosso texto, mas que precisa dessa reflexão histórica, nós utilizamos a crise de 1929 como base para que você possa responder o seu texto. Então vocês vão usar tudo isso que eu já falei no texto, mas o grande recorte precisamente será voltado para alguns itens fundamentais. Então você tem que apresentar o contexto da grande potência econômica na crise de 1929. Nós sabemos que era os Estados Unidos. Ele não caiu do céu como potência. Teve toda uma importância nos anos anteriores com relação à Primeira Guerra Mundial, como se desenvolveu essa guerra nos anos de 1914 a 1918. Aí os Estados Unidos assumem importância, vão ajudar o mundo ali financeiramente, enfim. Você não precisa se ater a esse passado explicativo, falar da Primeira Guerra, não isso, mas contextualizar essa noção dos Estados Unidos como potência, né? Então, qual era o papel dessa economia em termos mundiais e explicar sobre esse grande império americano que já reinava quando se deflagrou a crise de 1929. Esse é um ponto relevante para constar, então um critério avaliativo para constar no seu texto dissertativo. Um outro ponto muito importante para nós, pensadores econômicos, é o papel de John Maynard Keynes. Esse cara revolucionou. Ele vinha com a sua formação lá da escola neoclássica, foi aluno do Alfred Marshall, teoria da oferta, demanda, aquela coisa toda, mas ele se depara com um contexto muito diferente daquilo que ele estudou. Né? Então, era fácil falar de economia clássica até o momento, porque a economia capitalista ela vinha de forma pujante, ok? Mas aquilo tudo que aconteceu, contexto financeiro e econômico na época, precisava de uma nova ideia. E foi Keynes então que vai apresentar todo um sistema de ideias muito relevante e vai mudar a forma de pensar da economia. Por que vai mudar a forma de pensar? Remetia lá à Revolução Industrial com Adam Smith, toda a construção do arcabouço teórico da ciência econômica. Ele precisou revolucionar por conta dessa crise e ele vai discutir a relação da iniciativa privada com o papel do Estado. Essa reflexão para nós hoje é muito importante, porque falar de um liberalismo econômico de forma extremista, veja, não é uma crítica, mas defender, rotular as ideias econômicas considerando um cenário inerte, sem mudanças, é uma coisa. Você está vivenciando o caos e ter que buscar soluções para aquilo, faz com que as ideias econômicas tenham que mudar. E aí Keynes vai ter um papel fundamental na economia. Ele vai mudar a forma do entendimento da ciência econômica e traz a reflexão, a importância do Estado, né? E aí a atividade pede para que você vá fazer essa relação da iniciativa pública com a iniciativa privada. Você pode falar dessa importante reflexão no momento atual, tendo como base essa reflexão a partir de Keynes, ok? Vejam, claro que é uma atividade elaborada,
Claro que eu não trago respostas prontas, porque aí seria decorar, aí é fácil, né? O ensino médio resolve. A ideia é justamente a reflexão. Então aproveitem esse início de disciplina, esse começo de um tempo bom de aprendizado num cenário que, por mais caótico que seja, fundamental para que nós possamos aprender, porque a reflexão se dá a partir dessas grandes crises como mudança. E que, volto a repetir, esse vídeo não pode terminar aqui. Fica aberto a dúvidas, a questionamentos dos mais diversos, porque às vezes uma dúvida que parece que não tem relação com o que você quer escrever vai ser a chave para você desenvolver o teu trabalho, tá certo? Um bom trabalho para você, um bom trabalho para todos nós e até o próximo encontro.